Hallo, guten Tag. Meu nome é Walter Wolff, tenho um canal no YouTube, nesse canal aqui, que ensina alemão, alemão básico para você. Hoje nós vamos tratar do assunto de gêneros de substantivos em alemão. Gêneros, o que é masculino, feminino e o que é neutro, né? Uma novidade para nós com relação ao português. Mas antes de começar, peço para você que, se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber novas notificações e me siga aqui no YouTube, nesse canal, para ensinar alemão para você. Bom, todos nós sabemos que em português nós temos dois gêneros, o masculino e o feminino, e no alemão nós temos mais o gênero neutro, né? O gênero neutro. Bom, da onde surgiu esse gênero neutro em alemão? Isso é quase um paradoxo, né? O gênero neutro em alemão surgiu do latim, exatamente do latim. Vejam bem, os povos germânicos na antiguidade, há 2000 anos atrás, já tinham contato com os romanos e assumiram na sua língua o gênero neutro do latim. Nós, das línguas latinas, ou seja, todas as línguas latinas, que somos descendentes direto do latim, como o português, espanhol, francês, italiano e o romeno, não possuímos o gênero neutro. Realmente é um paradoxo. Mas, enfim, no alemão existe o gênero neutro, e como é que nós explicamos, então, a definição dos gêneros masculino, feminino e neutro em alemão? Bom, vamos partir do princípio que existam palavras, existam substantivos que necessariamente têm que ser masculinos ou femininos, ok? Por exemplo, todos os substantivos relacionados a pessoas humanas e seus parentescos e suas profissões, elas têm que ser masculinas se forem referentes ao homem e femininas se forem referentes às mulheres. Bom, isso era assim no latim antigo, e essa influência que foi levada para o alemão, que todas as palavras que tenham que ser masculinas são masculinas e todas as que tenham que ser femininas, referente a pessoas, são femininas. Mas ocorre que, e as demais, naturalmente, neutras, as demais neutras, as coisas, né? Os substantivos designando coisas, qualidades, virtudes, sentimentos, todos neutros. Mas na prática, o que aconteceu ao longo do tempo? Os substantivos que são realmente necessariamente masculinos ficaram masculinos, os que necessariamente têm que ser femininos permaneceram femininos, mas os do gênero neutro foram derivando, alguns permaneceram neutro, alguns foram ao masculino e alguns foram ao feminino. Isso, e hoje na gramática atual alemã nós temos essa dificuldade, sabemos quais os substantivos que são femininos, quais os que são masculinos e quais os que são neutros. Bom, então, como é que nós vamos definir? Existem algumas regras no alemão para a definição do que são palavras masculinas, substantivos, né, masculinos, femininos e neutros? Sim, existe, tá? Existe. Como nós já dissemos anteriormente, tudo que for referente à pessoa humana, seus parentescos, suas profissões, necessariamente tem que ser masculinos, né? Der Mann, né? O homem, der Mann, der Vater, der Sohn, der Onkel, der Schwiegersohn, as profissões, der Arzt, der Lehrer, tudo masculino, né? Animais, a maioria masculinos, mas tem muitas exceções, né? Masculinos, der Löwe, der Hund, der Löwe, der Hund, masculinos, né? Estações do ano, der Sommer, der Winter, der Frühling, der Herbst, masculinos. Dias de semana, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, masculino. Né? Pontos cardeais são masculinos, der Süd, der Nord, der Osten, der Westen, né? Masculinos. Profissões, nós já falamos, né? Der Arzt. Né? E
O que mais são masculinos em alemão? Existe mais alguma regra? Existe, né? Palavras, terminações de palavras, certas terminações são tipicamente masculinas. Por exemplo, quase todas as palavras terminadas em ER são masculinas, como por exemplo, der Koffer, masculino, mas tem exceções aí, quase todas. Agora, todas terminadas em ismos, como realismos, todas terminadas em ling, como Liebling, todas terminadas em OR, como em motoa, são masculinas. Então, terminações em ER, quase todas são masculinas, mas terminações em ismos, link e oa, todas são masculinas. Bom, e as femininas? Bom, as femininas, do mesmo modo, como nós já mencionamos, existem aquelas que necessariamente têm que ser femininas, né? Tudo que for relacionado à mulher, né? Parentescos, profissões. Então, por exemplo, die Frau, die Mutter, die Schwiegermutter, die Tante, né? Die Ärztin, die Lehrerin, as profissões, todas são femininas, né? Muitas plantas, mas também com muitas exceções, por exemplo, de rose, de tulpe, né? Femininas. A maioria das palavras terminadas em E, como por exemplo, de Reise, de Lampe, mas tem muitas exceções, como por exemplo, das Ende. Né? São palavras femininas. Né? Profissões, né? De Ärztin, de Lehrerin, okay? Palavras, substantivos formados a partir de verbo com terminação T. Verifiquem, vejam aí o verbo fahren, viajar. Quando eu formo o substantivo de Fahrt, a viagem, veja que está escrito com letra maiúscula, mas tirando o EN e acrescentando o T, essas palavras são femininas. Die Fahrt, die Gestalt, femininas. Bom, são também palavras femininas e sempre femininas os substantivos com as seguintes terminações. Veja aí. Heit, Freiheit, die Freiheit, sempre feminina. Terminadas em Keit, Fröhlichkeit, feminina. Terminada em UNG, de Rechnung, todas as palavras terminadas em UNG, de Rechnung. O que mais? Palavras terminadas em Ion, de Nation, ou terminadas em Schaft, de Freundschaft, terminadas em EI, de Bäckerei, ou terminadas em UR, serão sempre femininas, de Kultur, de Natur. E com relação às neutras? Bom, com relação às neutras, veja bem, uma regra é a seguinte: todo verbo que você pode usar como substantivo com a mesma ortografia, esse substantivo é neutro. Estou colocando ali um exemplo. O verbo essen, comer, quando eu uso ele como substantivo das essen, a comida, ele é sempre neutro. Isso vale para qualquer verbo. Das essen, das lesen, né? Verbos que se tornam substantivos neutros. Substantivos terminados em UM geralmente são neutros. Um exemplo aí, das Zentrum, mas existem exceções, assim como substantivos terminados em ment, das Instrument, neutro, mas existem exceções. Mas não existem exceções para as seguintes terminações no hen e no lein, que na verdade são sufixos que indicam o diminutivo em alemão. Ou seja, todas as palavras em diminutivo em alemão são neutras. Dá um exemplo aí, das Mädchen, a garotinha, das Mädchen, das Tischlein, a mesinha. Então,
Diminutivos em alemão, sempre neutros. Bom, eu acredito que com essas regras que eu coloquei para vocês aí, com essas indicações, você cobre 20% dos substantivos em alemão. E os demais 80%, os demais 80% você tem que aprender, né, um a um, com o ouvido, para identificar o seu gênero feminino, masculino, neutro. Tem que aprender. Mas vale aqui um aviso, uma observação. Não tente fazer correlação com o português, porque não funciona. Se com francês, português, italiano, você consegue fazer uma correlação ainda assim mesmo com falhas, com o alemão não funciona. Não tente. Tenta aprender um a um, porque não tem condições, não existe nenhuma regra para fazer correlação de gênero de substantivos de alemão com o português. Bom, eu rapidamente tentei mostrar para vocês como surgiram os gêneros dos substantivos em alemão. Faço lembrar que sempre são escritos com maiúscula, né? Então existem algumas regras, coloquei aí para vocês, para identificar qual é o gênero masculino, feminino e neutro. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, se inscreva para receber novos vídeos e por favor, compartilhe em suas redes sociais para divulgar esse meu canal, Walter Wolf Deutsch, Portugueses verbinden. Até o próximo vídeo. Tschüss.